Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Professor Eudes aqui falando. Mais uma aula de química e vamos para questões envolvendo estudo dos átomos, a atomística. Então, nessa primeira questão, vamos julgar o que é verdadeiro ou falso, de acordo com o conceito de átomo mais moderno possível. Primeira frase: embora a palavra átomo tenha origem grega e signifique indivisível, hoje sabemos que o átomo é formado por partículas ainda menores. Verdadeiro. Essas partículas ainda menores são os prótons, os nêutrons e os elétrons, tá certo? Que a gente ainda vai comentar um pouco em questões mais à frente, as características deles. Mas todo átomo que se preze tem uma quantidade certa de prótons, de nêutrons e de elétrons. Para cada tipo de átomo ou elemento químico, isso varia. 2. Átomos no estado fundamental são carregados negativamente. Não. Quando a gente tem um átomo carregado, a gente entra na palavra íon. Um íon é um tipo de átomo cujo o número de prótons é diferente do número de elétrons, por padrão. Aí dentro desse íon nós temos o cátion, onde o número de prótons é maior que o de elétrons, e temos o ânion, que seria o caso aqui da frase 2, onde o número de elétrons é maior que o número de prótons. Ou seja, quando a gente fala que um átomo é carregado, ele não está mais no estado fundamental, porque um estado que chamamos de fundamental significa dizer que o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons, tá certo? Então, átomos no estado fundamental, eles não são carregados nem positivamente nem negativamente. Falso. Terceira, um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons representa o elemento químico. Perfeito. Elemento químico é um conjunto de átomos todos iguais entre si. E o que determina que os átomos sejam iguais é o número de prótons. Então a gente pode, a grosso modo, falar de identificação de átomo: átomo de oxigênio, átomo de hidrogênio, átomo de ferro, átomo de alumínio. Cada átomo desse que eu estou comentando, cada elemento químico que eu estou comentando, tem um número de prótons específico. Entendeu? Então, o elemento químico ele vai representar todos os átomos de oxigênio, todos os átomos de alumínio e assim por diante. Então, isso aqui também está correto. Então, a primeira está correta e a terceira também. 1 e 3. Perfeito? Vamos então para a próxima questão. O núcleo de um átomo pode ser definido como: letra A, uma pequena e densa região central que é responsável por toda a massa do átomo. Essa aqui já é a correta, tá? O átomo, ele teve, vamos dizer, quatro grandes pensadores de suas teorias, e a partir de Rutherford, que é o terceiro, a gente é definido que o núcleo do átomo, ele é uma região pequena, onde aqui estão concentrados todos os prótons e todos os nêutrons, em um espaço muito diminuto. E ao redor desse núcleo, vamos ter uma região que gira ao redor dele que contém todos os elétrons, chamado de eletrosfera. Eu estou colocando só uma órbita, tá? Mas na prática são várias órbitas ao redor do núcleo. Então, o que acontece? Nós temos prótons e nêutrons ao redor, perdão, prótons e nêutrons aqui no núcleo, e nessa região está concentrado mais de 98% da massa do átomo. Mais de 99, na verdade. E os elétrons praticamente não têm massa. Então, na prática, isso quer dizer que o núcleo é a região. Quando ele fala que a região é densa, essa palavra aqui remete à palavra densidade. Qual que é a questão da palavra densidade? Densidade é a massa sobre volume, na prática.
Então, se essa região é muito densa, ela concentra grande quantidade de massa em um espaço muito reduzido, em um espaço muito pequeno. Dessa forma, o núcleo, e quando a gente fala que o núcleo atômico é denso, é porque ele concentra muita massa em pouco espaço, e isso é verdade. E ele é responsável por praticamente toda a massa do átomo, porque a massa de um próton, ela é aproximadamente a massa de um nêutron, eles têm massa próxima de valor. Só que um próton, ele tem o peso aproximado de 1840, se eu não me engano, elétrons. Então, o elétron, ele tem uma massa desprezível comparada aos prótons ou aos nêutrons. Por isso que no núcleo, além dele ser pequeno, ele concentra praticamente toda a massa do átomo. Essa aqui é que vamos marcar, essa aqui já é verdadeira. Letra B. O, nu, o núcleo, ele é carregado positivamente, porque os elétrons, aqui na eletrosfera, eles giram ao redor do núcleo, eles não estão presos no átomo. Isso já foi teoria de Thomson, inclusive. Tem uma questão falando dos três ou quatro teorias principais, eu vou me esmiuçar nelas quando eu chegar nessa questão. Mas o ponto é, o núcleo ele é carregado positivamente. Só que já tem primeiro erro, ele não é uma região grande. Aqui eu coloquei o núcleo até exagerado, ele seria menor que isso, tá? O núcleo é pequeno, primeiro erro, que não é correto. Segundo erro, ele só tem. O núcleo ele é carregado positivamente. Ok, isso é verdadeiro. Mas o que é falso? Não tem só prótons ali. Ali também tem nêutron. Ah, mas o nêutron não tem carga. É, mas o nêutron tem massa. Então, não tem só próton. C, região pequena e neutra. Esquece. Tem próton ali. D, uma região do átomo sem carga. Já está errado. Tem carga sim. O núcleo ele é positivo, mas a carga dele é compensada pelos elétrons da eletrosfera. O átomo como um todo é neutro. Isso é um ponto. O átomo como um todo é neutro. Por que que o átomo no estado fundamental ele é neutro? Porque o número de prótons é anulado pelo número de elétrons quando eles são iguais. Aí o átomo acaba ficando sem carga aparente. Vamos para a próxima questão. Os estudos sobre a radioatividade levaram o cientista neozelandês Ernest Rutherford a identificar uma região do átomo constituída de grandes espaços vazios, chamada de. Bom, primeiro, falar um pouquinho do Rutherford aqui. Na época do Rutherford, esse estudo aqui é de 1911, começo do século XX. E nesse começo do século XX, a comunidade científica já estava estudando, já estava de olho nesse fenômeno aqui, dos elementos químicos radioativos, que hoje a gente já tem uma noção do que se trata, mas nessa época não. E aí, o que acontece? Rutherford, ele fez o estudo para comprovar se o átomo realmente tinha espaços vazios ou não. Então, o experimento dele foi pegar uma folha de ouro super ultra fina, se não me engano, uns 6 milímetros, e fazer atravessar radiação de um elemento químico envolto numa caixa de chumbo, apenas com espaço específico para passar a radiação desse elemento químico em questão, que no caso é o polônio, que é um elemento químico radioativo. O que que, com o que se conhecia do átomo até então, o que que poderia se pensar? Que como o átomo ele é todo o átomo não tendo espaços vazios, nessa ocasião, nesse estudo, o que que seria o normal? A radiação colidir com a folha de ouro e ser defletida e voltar para outra direção. Só que o problema é que a maioria das radiações emitidas pelo polônio atravessaram a folha de ouro como se não tivesse nada ali. Algumas voltaram, como efeito esperado, mas a ideia. Só que isso foi com uma quantidade bem menor. A ideia seria isso acontecer com todos.
todas as radiações. E não aconteceu. Então, a partir daqui, dessa característica, é que o Rutherford pensou no núcleo como região densa e positiva, e a partir desse estudo que ele começou a pesquisar, começou a deduzir a ideia de eletrosfera, certo? Esse é o ponto. Então, não tem a ver com orbital. Orbital, no caso, a gente vai estar estudando, isso é mais específico para distribuições eletrônicas, é mais para frente nas aulas, tá? Eletrosfera é a nossa resposta. Porque na eletrosfera ela tem espaços vazios, no núcleo não. Na eletrosfera, sim. Porque a eletrosfera, inclusive, pode ter mais de uma órbita. Eu posso criar uma segunda órbita aqui, ó, se eu quiser. Então, a eletrosfera é o conjunto de órbitas por onde vão circular os elétrons. E entre as órbitas da eletrosfera tem o quê? Espaço vazio. E das órbitas ao núcleo também tem espaço vazio. Grandes espaços vazios. E são esses espaços vazios que permitiram a passagem da radiação alfa, se eu não me engano. Isso, radiação alfa emitida pelo polônio. Camada elétrica, não. Camada a gente vai falar quando falar de Bohr, mas o nome seria camada eletrônica, na verdade. Enfim, questão 3 resolvida. Vamos para a próxima. E vamos nessa. Nessa questão aqui, a gente tem uma coisa, bem tranquilo. Ele é bem tranquilo de se lidar. É mais para conhecer características das partículas subatômicas, ou seja, estão dentro do átomo. Primeiro, o próton ele só é localizado no núcleo. O elétron ele é localizado na eletrosfera. O elétron ele tem uma região só para ele. O próton e o nêutron estão no núcleo. O símbolo do elétron é o Ezinho. A carga elétrica por unidade de carga, cada elétron tem uma carga negativa, por isso que está lá menos um. Para um elétron tem um sinal negativo, menos um. Então, um próton ele vai ter um sinal positivo. Por isso que eu falo, ou já falei em questões anteriores, que ah, quando um próton anula um elétron, não se anulam em termos de matéria, mas em sim de carga. Cada próton vai representar um sinal positivo e cada elétron vai representar um sinal negativo. E até uma questão matemática. Um menos um dá zero. Então, quando o átomo está no estado fundamental, ele está no estado neutro também. Mas não porque tem muitos nêutrons ou poucos nêutrons. Não, porque todos os prótons cancelaram ou anularam todos os elétrons. E aí vem a questão do átomo no estado fundamental. A história de cátion e ânion só vai acontecer quando o número de prótons e elétrons for diferente, tá? No caso, do nêutron, a massa relativa também é 1. Por quê? Porque eu comentei na aula anterior que a massa de nêutron e a massa de próton, ela é muito próxima. Então, um próton, ele tem o peso referente um contra o outro. Um próton e um nêutron têm a mesma massa. Eles pesam a mesma coisa. Porém, o elétron, ele é bem menor em massa. Então, aquela história de a massa do átomo estar concentrada no núcleo é por conta dessa característica. Perfeito? Essa questãozinha foi mais para dar uma treinada básica nas características das três partículas. Vamos para a próxima. Então, como eu estava falando, então a ideia de átomo principal é a gente entender primeiro a questão do o que que é o átomo, quais são as principais partículas. Vai ter aulas vai ter questões mais cabeludas com isso aqui? Vai, com certeza. Mas aqui no caso, a ideia, já associando com a tabela periódica, ele quer saber as partículas que permitem fazer a distinção entre os átomos. Aqui já é para marcar próton. Distinção entre os átomos.
Porque a ideia vai entrar, inclusive, né? Quando ele fala de organização, ordem, na tabela periódica, ele fala de organização. Então, se eu tenho vários átomos iguais, eles têm que ter uma coisa igual. O que que eles têm que ter igual? Número de prótons iguais. Porque o que identifica um, um grupo de átomos é o seu número de prótons. E esse número de prótons iguais, ele é chamado, esse conjunto de átomos, ele é chamado de elemento químico. Já foi falado isso anteriormente. Por exemplo, oxigênio, que a gente já falou aqui algumas vezes. Número atômico 8. Ferro, número atômico 26. Número atômico é dado pela letra Z, tá? 26. Alumínio, número atômico 13. E assim por diante. Mas se eu quero falar de elemento químico, se eu quero falar de organização da tabela periódica, é próton que vai lidar com isso, tá? Vamos para a próxima questão. Mais uma questão, e essa aqui, ela está falando aqui de ligações químicas. O que essas questões estão fazendo é indicar a importância das partículas subatômicas em outras matérias da química. Ou seja, quando a gente falar de tabela periódica, a organização da tabela periódica é dada pelo número de prótons. Aí os prótons são importantes. Aí quando a gente quiser falar de ligações químicas, iônica, covalente, metálica, é tudo elétron. O que que são as ligações químicas? São uniões feitas entre os átomos para poder atingir a estabilidade eletrônica. Isso aí vem depois de tabela periódica. Só que quando os átomos participam de ligações químicas, eles utilizam seus elétrons para fazer isso. Nunca próton e nunca nêutron. E tem motivo para isso acontecer. O núcleo é a região mais interna de um átomo. E para remover ou alterar a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons de um átomo, é necessária uma quantidade de energia gigantesca para que isso aconteça. É muito difícil de ser feito. Ao passo que a energia necessária para que os elétrons se alterem é bem menor. Perfeito? Então, aqui, falou de ligações químicas, vai haver transferência, compartilhamento, elétron. Tudo envolvendo elétron. Certo? Vamos para a próxima questão. Nessa questão aqui, a gente tem uma representação com o núcleo, essa região mais central, e essas órbitas elípticas ao redor, onde estão os elétrons, são a eletrosfera. E no caso, estou vendo três órbitas. Aqui está sendo perguntado o número atômico e o número de massa. Então, vamos pegar essa questão para definir. Número atômico, a gente já sabe. Número atômico é o número de prótons que o átomo tem. Próton aqui, letra P em verde. Então, nós temos 3 prótons. Então, Z vai ser igual a 3. Bem tranquilo, bem suave. Agora, número de massa. O número de massa, ele é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Tá certo? É próton mais nêutron. Então, qual que vai ser meu ponto? Se aqui é próton mais nêutron, temos que contabilizar. Então, a massa vai ser quem? Os prótons estão em verde, são 3, e os nêutrons estão em azul, que são 4. Total de 7. Então, questão bem simplesinha, mas estamos aproveitando aqui as questões para conhecer, definir grandezas atômicas. Isso é importante. Então, aqui vai ser 3 e 7.
Letra B. Então, vamos para a próxima questão. Partiu. O sódio é um metal que está presente no primeiro grupo da tabela periódica. O átomo desse elemento pode ser representado por Na 23 e 11. O número de prótons, elétrons e nêutrons desse elemento é respectivamente. Aqui, essa questão é importante para a gente conhecer a simbologia atômica. Quando temos um elemento químico, um átomo, um tipo de átomo sendo representado, ele é representado pelo seu símbolo, que aqui no caso é Na. Temos aqui 11 e 23, onde, cuidado com a simbologia atômica no seguinte: todo símbolo de elemento químico começa com letra maiúscula, e se tiver duas letras, a partir da segunda, letra minúscula. Sempre desta forma, sempre deste jeito. Primeiro. Segundo, nessa região inferior esquerda ficará sempre o número atômico. Então, o número de prótons fica nessa região. Então, dessa forma, nós temos 11 prótons no sódio. Aliás, em qualquer átomo de sódio, porque todos os sódios têm 11 prótons. Ah, e se tiver mais ou menos? Aí não é mais o sódio, é outro elemento químico. Lembrando que o número de prótons ele identifica de que tipo de átomo estamos falando ou estamos estudando. Então, o número atômico ele fica nessa região, Z aqui embaixo, e a massa, que é representada por A, pode aparecer na região superior esquerda ou direita. Normalmente, eu vejo nessa região na esquerda, superior. Mas aqui apareceu na direita, não tem problema nenhum. Também pode aparecer. Aqui é o número de massa. Só que o número de massa é próton mais nêutron, né? Então, se massa é próton mais nêutron, e a questão quer saber quantos nêutrons tem, nêutron tem que ser quem? Massa menos próton. Eu tenho as duas informações. A massa vale 23 e o número de prótons é 11. Teremos 12 nêutrons aqui. Então, já posso dizer que eu tenho 11 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons, letra D. E aí vem a pergunta, Eudes, mas cadê o número de elétrons? Aí é que eu falo. Esse átomo de sódio aqui, ele está no seu estado fundamental. Então, eu tenho que ter 11, precisamos ter 11 cargas positivas e 11 cargas negativas. Como é que eu vejo isso? É porque não apareceu nenhum sinal neles. Por exemplo, se tem sinal de positivo ou sinal de negativo, aqui, se eu tiver sinal positivo, eu tenho mais próton que elétron, já não é mais fundamental. Aqui eu tenho sinal negativo. Eu tenho mais elétron que próton. Já não é mais fundamental. Precisa aparecer na simbologia do átomo, ou no caso do íon, o sinal positivo e o sinal negativo. E nesse caso, vai aparecer na região superior direita obrigatoriamente, tá? Quando tiver carga, é assim que vai aparecer. Nesse caso aqui do sódio, do nosso problema, não apareceu sinal de mais nem sinal de menos. Ah, eu disse, então se isso não acontecer, próton e elétron terão a mesma quantidade? Com certeza absoluta. Por isso que eu já marquei imediatamente letra D. Beleza? Próxima questão. Partiu. Fissão nuclear corresponde ao processo de divisão do núcleo de um átomo instável e que origina outros átomos. Nesse tipo de reação, uma grande quantidade de energia é liberada e aplicada principalmente em usinas nucleares, que convertem a energia nuclear em energia elétrica. Por exemplo, quando o átomo de urânio é atingido por um nêutron, a fissão faz surgir dois núcleos menores, que correspondem aos átomos de criptônio e bário. E também libera três nêutrons que bombardeiam outros núcleos numa reação em cadeia, aí embaixo. Se o número atômico do urânio é 92 e o do bário é 56, qual o número atômico do criptônio? Vamos lá. Aqui no caso, é uma questão um pouco mais avançada porque está falando de radioatividade, que é o processo, no caso, da explosão da bomba atômica, né? Que o pessoal da história já falou, já se fala muitas vezes. Então, podemos utilizar apenas uma equaçãozinha de primeiro grau. Por quê? Lembrando que
nós temos o urânio, 235,92. E aí, vamos adicionar a ele um nêutron. E esse nêutron, ao colidir com o urânio, ele vai produzir os outros elementos químicos. A ideia é utilizar só a região inferior, onde eu tenho bário, de massa 141 e número atômico 56, mais o criptônio, no VT2 aqui eu vou chamar de X, e ainda vai sobrar três nêutrons, que não vão formar nenhum elemento químico específico. A questão é saber o número atômico do criptônio. Então, equação de primeiro grau. 92 mais zero é igual a 56 mais x mais zero. Ou seja, x vai ser 92 menos 56, 46. Se ele falasse de massa, eu teria que fazer equação de primeiro grau com os números superiores, com a região de cima. Mas como não é o caso. Aliás, gafe, atenção, momento gafe da aula, perdão. Vamos voltar para o colégio. Perdão, erro crasso aqui. 36, tá? Perdão pelo erro, mas tá aqui visto. 36, galera. Então, 36 aqui, tá? Número atômico do criptônio, 36. Bom, você pode ver na tabela periódica, vai ser esse número atômico, mas também tem a questão de você fazer prova real e somar. Enfim. Mas a questão não era difícil. Equaçãozinha de primeiro grau. Bora para a próxima. Embora essa aqui eu não colocaria, mas enfim. Mas por que está numa questão de átomos? Ué, porque número atômico é uma grandeza atômica. Então ele é importante. Próximo. Essa questão aqui foi a questão que eu falei no começo da aula, que eu queria falar com detalhamento dentro do possível, máximo de detalhes dentro do possível, sobre esses quatro cientistas. Então, vamos lá. Vou comentar e vou marcar. E, embora seja uma questão de associação de colunas. Primeiro, Dalton. Dalton, ele Ahn, na prática, ele foi o primeiro cientista a falar de átomo. E como ele foi o primeiro cientista a falar do assunto, muitas coisas que ele comentou já foram mudadas. Para Dalton, para a nossa questão, vai ser a última. Os átomos são partículas minúsculas, indivisíveis, esféricas, maciças e indestrutíveis. Para Dalton, o átomo ele realmente é a menor partícula da matéria. Menor parte da matéria. E a história de combinação de átomos também vem dele. Ou seja, a ideia de criar substância simples, substância composta, também começa com ele. Já que átomos iguais têm propriedades iguais e átomos diferentes têm propriedades diferentes, como tamanho e peso. Isso vem dele também. Tá? Então, Dalton foi o primeiro cientista a falar do átomo em 1808. Ele também trabalhou em cima de outras leis da química, uma lei ponderal. Tem uma lei ponderal também em cima dele, que tem a ver com a formação de substâncias, de acordo com a quantidade de átomos. Mas para nossa matéria aqui, em particular, ele é o primeiro cientista a tratar que tira o átomo da esfera da filosofia. O átomo, ele foi. A ideia de átomo nasceu na Grécia Antiga com Leucipo e Demócrito, certo? E virou teoria virou ciência, o átomo passou a ser algo científico depois de Dalton. Perfeito. Thomson. O Thomson, ele vai trabalhar com a natureza elétrica da matéria, já em 1800 e já para o final, mais de 1890 já. Então, o que acontece? No caso do Thomson, se não me engano, é 1898. Por aí, ou algo do tipo. Bem no final do século XIX,
já se tinha um estudo avançado sobre eletricidade, natureza elétrica da matéria, ao passo que no começo do século XIX isso não tinha uma... Não era... Se tinha, estava bem no começo. O avanço tecnológico que acontece, por exemplo, no século XXI, ele acontece de maneira muito mais acelerada, muito mais veloz do que acontecia durante o século XX, que já foi rápido, mas se a gente pegar do século XIX para trás, os avanços acerca de um tema ah, científico ou tecnológico, ele demorava muito para se mudar, que é o caso dos estudos da eletricidade, por exemplo. Sobre Thomson, o átomo ele é uma esfera positiva com partículas de carga negativa distribuídas na superfície. Então, o Thomson vai encaixar aqui. Então, para Thomson, o átomo ele já não era exatamente mais indivisível. Ele era o átomo de Dalton. É só uma esfera, mais nada. O átomo de Thomson, ele é positivo por padrão e tem os elétrons incrustados, grudados em sua superfície, por exemplo. Claro que não do jeito que eu estou colocando aqui, tá? Se eu tiver 6 elétrons, como eu acabei de colocar, o átomo tem 6 cargas positivas, por exemplo. Ele é eletricamente neutro. Mas aqui já não tem mais o indivisível, porque eu posso separar o átomo dividido entre prótons e elétrons. Tem esse ponto, tá? Então, a ideia do Thomson, ele manteve o átomo esférico, como o Dalton propunha, mas ele alterou alterou duas coisas. A questão da natureza elétrica da matéria, que não tinha e agora passou a ter. O átomo, ele tem características elétricas, ele tem carga positiva e carga negativa. E como ele é dividido em duas cargas, ele não é mais indivisível exatamente. Rutherford, ele vai alterar a parte da... Já até falei um pouco sobre, que para Rutherford ele tem uma região central, chamada núcleo, e ele vai ter as órbitas ao redor, chamada de eletrosfera. Então a ideia de Rutherford já é uma mudança mais drástica em relação ao que se conhecia pelo átomo, porque o peso do átomo ele fica concentrado em uma região super pequena, e onde tem todo o peso do átomo e toda a carga positiva que o átomo pode ter. E ao redor do núcleo giram órbitas que contêm os elétrons para anular as cargas positivas dos prótons, já que eles são negativos. E essa região é chamada de eletrosfera. E nessa eletrosfera tem espaços vazios. Ou seja, tem espaço vazio entre uma órbita e outra, tem espaço vazio entre as órbitas e o núcleo. Por isso que as radiações alfa ou de outras naturezas conseguem passar pelo átomo em grande parte. Então, essa de Rutherford, ele vai entrar nessa terceira frase mesmo. Átomos são formados por uma região central positiva, chamada de núcleo, e uma região externa de carga negativa, chamada de eletrosfera. Então a terceira vai estar aqui. E o átomo de Bohr, que já a questão já está praticamente resolvida, o núcleo continua positivo, o núcleo continua na região central, mas aí a eletrosfera vai ser dividida em camadas específicas. Até 7 camadas, e cada camada é chamada de nível energético, e esse nível energético vai ter interferência em duas matérias principais: distribuição eletrônica e tabela periódica. E uma está intimamente ligada à outra. Pois bem, os átomos vão ter o núcleo positivo e os elétrons se movimentam em camadas circulares de energia definida. Aqui é que vai entrar a ideia de Bohr. Rutherford ele fez o estudo em 1911 e Bohr alterou a ideia de Rutherford nessa parte dos elétrons em 1913. Nesse caso aqui, 4 vai estar nessa região. A ideia de Bohr para alterar o átomo vem da situação de que, como os prótons e os elétrons eles têm cargas opostas, a natureza do elétron é ir na direção do próton. Segundo os estudos de eletricidade, cargas de sinais contrários se atraem.
Isto quer dizer que, na prática, o modelo de Rutherford tem uma falha, senão ele regrediria para o modelo de Thomson. Então a ideia de Bohr corrigiu o modelo de Rutherford, que é o modelo que a gente considera mais correto até hoje. Bom, 4, 2, 3 e 1, letra D. Beleza? Bora para a próxima questão. Tem mais, hein? Analise as afirmativas a seguir. Primeira, os prótons, partículas carregadas positivamente, estão em uma pequena região central do átomo núcleo e ao seu redor movem-se os elétrons. Bom, essa aqui não está falando de eletrosfera, em linhas gerais, mas ele está falando que, né, isso é correto. Na verdade, deixa. Então, a primeira. Aliás, perdão, gafe de leitura. Uma coisa que eu recomendo aos alunos fazer, que eu acabei de não fazer, então, perdão mais uma vez, é a questão do que a questão quer de você. Enunciado. Então, como se ganha tempo lendo prova? Dá uma lida. Quando nós temos textos um pouco mais elaborados, eu costumo em química fazer muito isso. Ler o enunciado, a parte final do enunciado, para dizer o que procurar ou o que fazer. Ele quer a evolução dos modelos atômicos, ou seja, ele as quatro frases então estarão corretas, cada uma vai indicar o resumo de um modelo atômico, são quatro tipos de modelos principais, e a gente vai querer saber o quê? Qual pertence a cada um. Lembrando que na ordem que eu já falei na questão anterior, primeiro precisa, na ordem histórica da evolução é Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Ou seja, os números um, 2, 3 e 4 estarão representados, estarão indicando, respectivamente, cada um deles. Então, essa primeira aqui já vai indicar de evolução de modelo atômico. Bom, os prótons são carregados positivamente numa pequena região central. Bom, não é a primeiro. O primeiro seria Dalton. Dalton, aqui no caso, os átomos são partículas minúsculas, esféricas e indivisíveis. Átomos de elementos químicos distintos diferem-se pela massa e tamanho. É aquela história das propriedades que eu falei na questão anterior. Aqui é Dalton. Então, aqui, cuidado, tá? É evolução dos modelos atômicos. Então, deixa só eu melhorar isso aqui na questão. Isso aqui eu vou definir agora, então. Vamos lá. Vamos procurar aqui na ordem. A ordem é essa aqui, a ordem oficial. Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Agora a gente vai procurar na questão o que significa cada um. Dalton, aqui no caso, a gente vai trabalhar com o 4. Dalton vai ser o nosso 4. Aqui é Dalton. Thomson. Os estudos sobre a natureza elétrica da matéria desencadearam a descoberta de partículas carregadas negativamente, os elétrons. Aqui é Thomson. Com certeza. Não comentei na questão anterior, mas comento aqui. O elétron, ele tem um descobridor. Quem descobriu o elétron foi Thomson. E o próton também tem um descobridor, que é o Rutherford. Então, os estudos de Thomson se baseiam nos elétrons e os de Rutherford nos prótons. Certo? Então, aqui no 2 temos a ideia de Thomson. No terceiro, na primeira frase, perdão, os prótons são partículas carregadas positivamente numa região central, onde se movem os elétrons. Aqui sim é Rutherford.
aqui vai ser o primeiro, e o Bohr vai ser o terceiro. Perdão aqui pela confusão. A ideia, então, era definir qual frase está associada a qual a cada cientista e colocar em ordem. A ordem histórica é Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. E a ordem das frases é que a gente vai adequar. Então, aqui vai ser o terceiro. Lembrando que para Bohr, os elétrons, o núcleo vai continuar no mesmo lugar e os elétrons eles vão girar ao redor do núcleo sempre com divisão de camadas. Cada camada vai ter uma quantidade de energia específica. E é por isso que os elétrons não avançam sobre o núcleo. E as camadas têm letras do alfabeto: camada K, camada L, M, N. São 7. Então, os elétrons que estão na camada L não vão na direção do núcleo. Por quê? Porque eles têm energia suficiente para ficar longe do núcleo nessa camada. Na camada P, esse elétron na camada P, ele tem mais energia que o da camada L, por isso que ele fica mais distante. Quanto mais distante um elétron estiver do núcleo, mais energia ele possui. E aí ele sente menos atração do núcleo. Ele sente a atração do núcleo porque ainda está preso ao átomo, mas não sente atração do núcleo a ponto de ir lá grudar no núcleo. Não é isso. Outra coisa, os elétrons eles podem promover salto quântico. Por quê? Qual que é a ideia de Bohr? É baseada na ideia dos comprimentos de onda, das cores. Porque se o átomo ele ganha energia externa, já explicando um pouco essa teoria de Bohr, um átomo se ganha energia externa, seja na forma de luz ou calor, o que vai acontecer? O átomo ele vai promover um dos seus elétrons, ele vai ir para uma camada superior. E essa energia, e quando o excesso de energia for devolvido, esse elétron ele retorna para o seu local de origem, para a sua camada de origem. E quando isso acontecer, vai haver a emissão do fóton. E o fóton, na prática, é um comprimento de onda característico, uma luz característica de um elemento químico. E a ideia do fóton é a ideia da partícula onda do átomo, do elétron na prática. O elétron, ele pode ser tratado como partícula subatômica, parte da matéria, porém, ele também é tratado como luz. A luz, em si, ela tem essa associação, tá? Luz é uma forma de energia, então, a ideia do átomo ou do elétron em particular, ele é estudado tanto quanto partícula, tanto como onda. Perfeito? Das quatro teorias, a mais chatinha e complexa de explicação é a de Bohr mesmo. Bom, na ordem, então, ficou 4, 2, 1 e 3. Letra C. Vamos para a próxima questão. Nessa questão aqui, a gente vai falar de modelo atômico quântico. Na prática, se a gente for parar para pensar, falando de Bohr, já estamos entrando um pouco em quântica aqui. A mecânica quântica é a parte, começa com a física, isso, é a parte da física e também da química, no caso, que vai estudar como é o comportamento da matéria em partículas subatômicas. Então, quando se estuda comportamento de próton, de nêutron, de elétron, na prática, é tratada de teoria quântica. E, nesse momento, a gente vai falar das quatro alternativas, qual que se enquadra mais nessa teoria. Então, na prática, é falar de característica das partículas subatômicas, principalmente do elétron, porque na eletrosfera tem a questão das camadas, e as camadas só existem para os elétrons, e de acordo com o que o elétron vai fazer nas camadas, é o que vai se tratar no modelo atômico quântico. E a letra A já resume isso muito bem. Não é possível determinar a posição exata de um elétron, pois as partículas se movem no espaço tridimensional, formando uma nuvem eletrônica ao redor do núcleo. Então, quando a gente fala de camadas eletrônicas,
A gente fala de nuvens eletrônicas. Então, os elétrons, quando se deslocam, eles formam órbitas circulares, mas essas órbitas circulares, elas não são finas, elas ocupam espaço. O elétron é tão rápido que ele consegue ah, criar o efeito de nuvem eletrônica e, na prática, você não tem como saber em que região dessa nuvem o elétron está. Então, o elétron, ele, lembrando, ele também é classificado como onda, mas por ser uma partícula subatômica, ele tem altíssima velocidade. O elétron, ele tem 1.836 avos da massa de um próton. Ele é muito rápido, ele é muito leve e está em constante movimento, então ele também é muito rápido. Dessa forma, os elétrons, eles são extremamente rápidos. Então, esse efeito de nuvem eletrônica, ele se dá pela elevadíssima velocidade que o elétron tem. E aí que entra a ideia. Você vai criar nuvem eletrônica e essa região, e as nuvens eletrônicas na prática, logo em seguida, quando se fala de distribuição eletrônica, vai se falar de orbital. Orbital é a região do átomo com a maior probabilidade de você encontrar o elétron. Mas por que probabilidade? Porque o orbital vai ser um espaço separado da sua camada eletrônica. E nesse espaço, o elétron vai estar ali. Em que lugar específico do orbital? Ninguém vai saber. Porque o elétron se move a altíssima velocidade. Então é impossível se determinar a posição exata de um elétron e sua velocidade ao mesmo tempo. Então é mais fácil trabalhar com uma região de maior probabilidade, que são os orbitais, certo? Então, a letra A é a parte que trata exatamente disso. Letra B, de acordo com a mecânica quântica, as três partículas apresentam carga. Não. Os números quânticos são capazes de identificar a posição dos prótons. Números quânticos são informações. Então, quando você fala de mecânica quântica, o principal responsável aqui, o principal objeto de estudo da mecânica quântica ou dos números quânticos não são os prótons. Por mais que se fale do átomo e das partículas subatômicas, quando se fala desse começo de mecânica quântica, principalmente por causa de Bohr em diante, vai se falar de elétron, não é próton, não. Até porque o próton, o que se pode falar de mecânica quântica mais para frente é se tem subdivisões do próton, subdivisões do nêutron, aí sim. Mas nessa época, logo depois de Bohr, isso tudo fica em cima dos elétrons. Então, números quânticos são informações para ajudar a tentar localizar elétron. Em que camada ele está. Já falo dos números quânticos. Peraí, deixa eu eliminar o último. Os nêutrons são partículas onda? Não. Elétron, né? Bom, falando de número quântico, então. Número quântico principal vai dizer a camada eletrônica. Em que camada está o elétron? São 7 camadas, de 1 a 7. Número quântico secundário vai dizer o orbital. Que é a região mais provável de achar o elétron. E são 4 tipos de orbital: S, P, D e F. Vou comentar mais disso aqui. São os espaços onde os elétrons podem se alocar. Magnético é o orbital específico, onde o elétron pode estar. Por que orbital específico? Porque, por exemplo, no subnível S, só vão caber dois elétrons, um para cima e um para baixo, com orientações diferentes. No subnível P, é que marcação em zero. No subnível P, eu tenho três tipos de orbital: -1, 0 e 1. E aí o elétron que eu quero identificar vai estar em um desses três. Então, o secundário vai dizer orbital genérico. E o magnético vai indicar para a gente qual orbital específico o elétron diferenciador, o elétron mais externo, estará. E o spin vai indicar o sentido de rotação desse elétron, para onde o elétron estará girando. Sentido rotacional.
se é horário ou anti-horário. Então, esse é um resumo super ultra básico dos números quânticos. Então, a ideia de modelo atômico quântico vai remeter aos números quânticos. E números quânticos, na prática, vai lidar com tentativa de localização do elétron, principalmente do elétron diferenciador, que é o elétron mais externo em relação ao átomo possível. E por que que esse elétron é mais importante? Pelo fato desse elétron ele ter a maior quantidade de energia. Lembra? Quanto mais distante um átomo estiver, mais energia ele tem, né? Mas essa ordem de energia ela é dada por uma grandeza que vou comentar em uma aula separada, que é a distribuição eletrônica. É ela que determina a quantidade de energia, como é distribuída a energia ao longo do átomo. Perfeito? E vai ser tema de uma aula separada, com certeza. Se eu não me engano, já é a próxima aula. Mas aqui para essa questão, mecânica quântica ou números quânticos vai lidar com tentativa de posicionar ou achar a localização de um elétron. Tentativa, porque o elétron não pode ser localizado por completo. Próxima questão. Vamos lá. Isso aqui é mais. É aquela coisa. As primeiras questões começaram bem docinhas, né? Já as últimas não. Então, compostos iônicos correspondem à união de átomos via ligação iônica. Neste tipo de ligação, ocorre que um metal e um não metal, ou hidrogênio, entre o metal e o não metal, ou hidrogênio, o metal doa elétrons formando cátion, e o outro átomo os recebe, chamando de ânion. Já falei sobre isso em outras questões. Sendo assim, cátions e ânions são definidos por. Primeiro, vamos falar de cátion. Vou falar aqui, por exemplo, de elemento químico alumínio, cujo símbolo é Al. Se eu disser qual é a massa do alumínio, aqui é 27, a massa fica na região superior. Número atômico, 13, que é o número de prótons. E o número de elétrons, Eudes, aqui é 13 também. Por quê? Porque não tem carga nenhuma, não tem sinal nenhum. Esse aqui é um átomo no estado fundamental. Então, prótons e elétrons têm que estar na mesma quantidade. E o número de nêutrons, Eudes, tem que ter quanto? Aqui, 14. Porque é só diminuir massa menos próton. Isso aqui é um átomo no estado fundamental. Agora, por exemplo, vou colocar o Al3+, mesmo caso. Qual que é a única diferença que vai ter entre o alumínio tradicional e o alumínio 3+? Primeiro que esse aqui vai ser um cátion, porque tem carga positiva, e o número de elétrons ele vai ser menor. Cátion significa o quê? Houve perda de elétron. E aí como é que eu vou diminuir? É só diminuir os elétrons pela carga. 13, é só inverter o sinal da carga e diminuir. 13 menos 3, 10. Então, cátion ele é um íon de carga positiva. Outro exemplo aqui, oxigênio. Número atômico 8 e massa 16. Qual o número de elétrons do oxigênio? 8. Qual o número de nêutrons dele? Nesse caso, vai só diminuir, vai dar 8 também. Coincidência. Mas a questão é, aqui o alumínio, estado fundamental. Estado fundamental, prótons e elétrons com a mesma quantidade. Mesma coisa acontece aqui com o oxigênio. Aqui está no estado fundamental. Agora vamos falar do oxigênio iônico. Única diferença, que o número de elétrons agora não é mais 8. Carga positiva significa o quê? Elétron perdido, diminuindo os elétrons que você já tinha. Carga negativa significa o quê? Elétron ganho. Você vai adicionar esses dois elétrons aos que você já tinha. E aqui, perdão, não é número atômico, não. Aqui é elétron, que são 10 elétrons. Então, aqui estamos falando de um ânion. Ânion significa o quê? Íon carregado negativamente. E cátion significa íon carregado positivamente. Aqui, no caso, ele está falando de ambos. Letra A. Cátions são íons de carga nula. Já está errado. Cátion é carregado positivamente. B. Cátions são
cátion negativo e ânion positivo. Inverteu, tá errado. C, cátion é positivo e ânion é negativo. Correto. E D, cátions são íons de metais e ânions são íons de metais. Errado. A maioria dos cátions, ele vem dos metais, e a maioria dos ânions, ele vem dos ametais. Então, na prática, os ametais, eles têm a tendência de ganhar elétrons, e aí eles ficam negativos, e os metais têm a tendência de doar elétrons, e eles ficam positivos. Então, a letra D está errada. Então, para essa questão, letra C, bora para a próxima. O cloreto de sódio é formado pela união dos átomos de sódio e cloro. Para formar o composto, o sódio doa um elétron e se torna o cátion Na+, enquanto o cloro recebe o elétron e forma o cloro ânion Cl-. O número de elétrons dos íons sódio e cloro é respectivamente. Primeiro que aqui essa questão ela não diz o número original de prótons, né? Bom, na tabela periódica, o sódio tem número atômico 11. Então, eu tenho 11 prótons e 11 elétrons. Como ele se transformou no Na+, o Na+, ele tinha 11 elétrons e perdeu 1. Terá 10. O Cl-, deixa eu trabalhar primeiro com o Cl normal. Na tabela periódica, o número atômico do cloro é 17. Então, se o número atômico dele é 17, eu terei 17 prótons. No estado fundamental, isso também vai se repetir nos elétrons, que também serão 17. Eu quero produzir o Cl-. Cuidado com os sinais. Esse mais também é um mais, um sinal positivo, e esse menos também é um menos, um negativo. Se não aparecer número, quer dizer que é um, tá? Então, qual o número de elétrons do cloro? Eu tinha 17, sinal negativo significa ganho de elétrons, você ganhou mais um, 18. Então, para formar o cloreto de sódio, o sódio terá perdido um elétron, em vez de 11 serão 10, e o cloro terá ganho um elétron, em vez de 17 serão 18. Ah, eu disse, mas eu não posso fazer 11 com 17, não. Não é que não posso. Não pode por um motivo. Se o sódio tiver 11 e o cloro 17, a ligação iônica não foi feita. Não foi feita a ligação iônica, não foi feito o processo iônico. Então, essa aqui, aliás, eu estou até com coisa do GAF, essa aqui nem pode ser marcada. Essa aqui é correta, letra B. Porque para ocorrer o cloreto de sódio, o sódio tem que doar o seu elétron e o cloro tem que ganhar o elétron dele. É isso. Vamos para a próxima questão. Essa é a nossa questão derradeira, nossa última questão, e diz o seguinte: o alumínio pode formar um cátion trivalente, ou seja, valência mais 3. Portanto, o íon Al3+ apresenta, primeiro, valência é a capacidade de combinação ou de ligação que o elemento químico possui. Então, quando diz que o alumínio é trivalente, ele pode fazer 3 ligações iônicas, ou seja, ele sozinho. Ou seja, ele vai ter carga mais 3. Então, ele vai doar elétron 3 vezes. E se fosse menos 3, ele receberia elétron 3 vezes. É isso que significa valência. Primeiro, falando dele rapidamente, massa 27, mas não é a massa que importa. Número de prótons, 13. Quem vai ser nêutron, que é uma pergunta importante? É massa menos próton. É só fazer 27 menos 13, 14. Próton é resposta, nêutron é resposta. E os elétrons? Se fosse no estado fundamental, eu teria 13 elétrons. Mas ele é 3 mais, quer dizer que ele perdeu. Sinal de mais significa elétron perdido. Então, é só diminuir 3 elétrons. Então, é próton, elétron e nêutron nessa ordem, tem que ser 13, 10 e 14. Letra C. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado da aula. Perdão por algumas gafes cometidas no meio do caminho, mas está tudo resolvido. Eu espero vocês na próxima aula. E é isso aí. Forte abraço e bons estudos.